Olá, boa noite, Zezinho. Boa noite, Guilherme. Prazer estar contigo aqui, meu amigo. Valeu, o prazer é meu. Fala, Cláudio, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Guilherme. Obrigado aí pelo convite, uma alegria poder participar desse encontro aí com você, com o Zezinho. Guilherme, boa noite. Guilherme, eu gostaria de cumprimentar o Cláudio Damião, porque na hora que você abriu ele não tinha surgido aqui. Boa noite aí, Cláudio Damião. Tivemos bastante batalha junto lá e com certeza a gente vai fazer um debate aqui do interesse público, do interesse da coletividade. Certamente, Zezinho. Com certeza, é isso aí. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Fazer um agradecimento especial ao pessoal que já entrou aqui na live, a Bia Miranda, o pessoal da Câmara Municipal de Nova Friburgo, a Via Almeida, o professor Manuel Expedito, o Fio Saturnino, o Girlan, Kessia Moral, o advogado Lucas Ângel, a Norma Jacomim, Vinícius Darcy, Camila Rabelo, muita gente entrando aí agora, então dá o meu boa noite especial, depois eu faço uma menção a todos, o professor Manuel Expedito já desejando aqui uma boa noite também a todos e elogiando os convidados aí pela aceitação ao debate, a Cissa, Miriam Alt, o vereador Wellington Moreira, a Aliete Teixeira, a Giselda Custódio, Gabriele, Maicon Narciso. Gente, primeiramente eu queria então dar a boa noite a todos, agradecer mais uma vez ao vereador Zezinho do Caminhão e também ao Cláudio Damião por aceitar esse convite. É muito importante ter representatividades, né, lideranças políticas de Nova Friburgo dispostas a debater a política da nossa cidade, né? Até porque tudo acontece na cidade primeiro, né? Nós temos a nossa atenção às vezes sempre voltado principalmente para o federal, né? Para as eleições federais, mas nós nos esquecemos que o município onde nós vivemos é onde nós temos o primeiro impacto de uma política pública, né, de uma lei, de um decreto, de um projeto, né, que é em benefício à população. Eu queria, então, começar dando meu boa noite a você, Zezinho. Umas considerações iniciais aqui antes da gente começar a debater, por favor. Guilherme, boa noite. É um prazer enorme estar contigo aqui. Essa iniciativa é louvável, ela é muito positiva, né? A gente precisa realmente debater as pautas, né, de interesse público, de interesse da coletividade, principalmente no que traça a nossa cidade. E quando você me disse que o convidado era Cláudio Damião, eu falei, caramba, eu tenho mais que participar, porque o Cláudio Damião é uma referência na nossa cidade. O que eu gosto de um Cláudio Damião? A gente conviveu dentro da Câmara, ele joga limpo. Um cara que fala com você, olhando nos seus olhos, o que ele fala com você é o que ele fala na sua ausência. Então, isso me impulsionou, eu tinha até um compromisso para hoje, mas eu falei, não, eu vou lá porque, além de ter um debate de qualidade, com certeza é um aprendizado para mim, já que dentro da Câmara, quando eu cheguei, muito cru, e eu aprendi muitas coisas com o Cláudio Damião. Lógico, a gente tem uma linha, né, de atuação, ele está por um caminho, eu estou por outro. Mas qual é os nossos objetivos? São os mesmos. Nós queremos uma cidade melhor, nós queremos um país mais justo, nós queremos o melhor para a população, nós queremos o melhor para nós, né, cada um dentro daquilo que ele acredita, né, dentro dos seus ideais, dentro dos seus princípios. Então, por isso, eu senti muita vontade de participar desse debate aqui hoje e certeza que vai ser muito positivo para todos nós. Com certeza. Cláudio, por favor, suas considerações iniciais. Bom, primeiro, te parabenizar pela iniciativa. É muito importante que tenhamos debates. Agradecer aí as pessoas que estão participando. Já vi que tem perguntas, tem manifestações. É importante que as pessoas se envolvam, participem, se interessem pela política, especialmente que a gente debata as questões relativas ao nosso município. Como você disse, essa é a nossa vila. Né? Aqui onde a gente vive, aqui onde a gente estabelece as nossas relações de parentesco, as relações de trabalho, as relações sociais, políticas. Agradecer ao Zezinho pela bondade dele, com tanto elogio. Eu sou uma pessoa simples, assim como você, estou disposto a enfrentar os problemas, debater, buscar soluções.
podemos ter posições políticas diferentes, né? Mas temos um respeito mútuo, e essa relação de respeito ela se mostrou na Câmara durante o mandato que a gente exerceu. E com muita firmeza, né? Sobretudo com muita firmeza, de cabeça erguida, debatendo, enfrentando os dilemas. Ser oposição não é fácil, né? E ainda mais sendo uma oposição construtiva, que apresenta projetos, que debate as questões, que vai à raiz dos problemas. Então, assim, esse é o grande desafio, né? A gente está a serviço do município, prestando contas à população e procurando sempre o melhor caminho no sentido de resolver esses problemas com integridade, com honestidade. Então, fica aqui as minhas considerações também com o Zezinho. Até está rimando, né? Cláudio Damião e Zezinho do Caminhão. É verdade, parece até uma dupla sertaneja aí, mas com certeza é uma dupla que faz barulho politicamente, né? Isso é bom, né? As pessoas respeitam, as pessoas gostam, seguem. E então nós vamos seguir aqui com o debate. Eu vou pegar carona no que o Zezinho falou. Ele já esteve de um lado, agora está de outro. Zezinho, você, em um dado momento da sua carreira política, você integrava um partido de esquerda que seria o PSOL, se não me engano. Né? Se eu tiver errado, depois você me corrija, por favor, para não cometer nenhuma injustiça. Hoje você é do Partido Republicano, o partido que, em tese, seria de direita, que integrou, inclusive, a base do governo Bolsonaro. Como você enxerga essa mudança, né, de lado, digamos assim? O que te levou a sair de um lado e ir para outro? Na verdade, vamos dizer, PSOL foi um acidente de percurso, né? Eu nunca tive ideologia partidária dentro do PSOL, né? Foi uma migração que a gente abraçou, né, o nosso candidato a prefeito na época, o Glauber, que a gente sempre caminhou junto. O primeiro partido filiado meu, eu fiquei 15 anos, foi o PSB, né? Que ali eu me identificava muito, né? E o PSOL, né, foi uma questão, né, de acompanhar o Glauber na época, né, para a gente se fortalecer, tanto que eu me elegi dentro do PSOL e não permaneci, né? Era assim, um confronto, uma guerra muito grande, porque a linha que eu vinha atuando não tinha nada a ver com o PSOL, né? Lógico, houve um entendimento que realmente era impraticável a minha permanência no partido, e eu fui liberado. Para onde que eu retornei? Para dentro do PSB. Então, ali dentro do PSB é onde que eu conseguia, né, defender ali os meus ideais, né, aquilo que eu acredito, né, e acreditava. E qual foi a mudança? A mudança, né, de estratégia é o que a gente chama de estratégia política, né? Hoje, para você disputar uma eleição, muitas das vezes você usa da estratégia política. Exemplo maior hoje o PT. Né? O PT, ele hoje, para poder ganhar a eleição, ele usou de uma estratégia política que, se eu visse, que é o Alckmin, nós sempre combatemos. O Alckmin, o que o Alckmin tem a ver, né, com o partido PT? Né? Nunca, jamais. Né? E ele veio para dentro do PT, com a estratégia política do PT e estratégica dele. Né? O partido PT, por exemplo, para disputar a eleição a presidente, né, entrou em conversação com o Sarney, com aquele grupo de Sarney, que era o pessoal que a gente jamais aceitaria qualquer tipo de conversa. Né? Nós temos hoje, tem uma proximidade do Renan Calheiros com o PT que jamais, né, poderia ter esse alinhamento. Por quê? Por uma estratégia política. A mesma estratégia política, e eu pensando, né, em a cidade ter um representante, a nossa ter uma representatividade, qual é o caminho que eu tinha? Eu tinha que fazer uma escolha, porque o vice-prefeito, ele pretendia ser candidato a deputado estadual. Tá? E ali, automaticamente, a gente... Desculpa, o vice-prefeito está falando do Serginho, né? Serginho. Ali, automaticamente, a gente destruiria qualquer possibilidade, porque ele teria uma margem de voto com apoio do governo, né, insuficiente, porque eu também teria essa margem também insuficiente. A cidade, né, ficaria ali sem a possibilidade de ter um representante, a região sem uma possibilidade. E qual foi a proposta que foi me feita? Zezinho, vem para cá que a gente monta um grupo para poder te fortalecer. Porque imagine eu, sem expressão política fora da cidade. Né? Eu nunca me pensei em ser candidato a deputado.
Então, eu não trabalhei meu nome para fora da cidade. Né? Se eu não tenho o apoio, uma estratégia política, recurso. Qual foi o recurso? Eu tive, sabe quanto o partido me ofereceu? 30 mil reais. 30 mil reais de praticamente nada numa candidatura de deputado, nada, né? Porque a deputada que se elegeu dentro do meu partido, né, que foi a que gastou menos recursos, foi quase R$ 1 milhão. Então, para ver que o partido, inclusive, não apostou em mim. Qual foi, digamos assim, o que deu a possibilidade da gente ter a votação que tivemos? Eu fui, né, o candidato aqui da nossa cidade, mais votado da nossa cidade, entre federais e estaduais, mesmo com pouco recurso, porque foi 37 mil reais ao total da minha prestação de contas. Se olhar lá, está dando 52, 53, porque eu ganhei 2 espaços para montar o comitê, e aí fizeram um valor fictício de 6 mil cada um, que eu não paguei. Então, na minha prestação de conta, era lá 52, 53, eu não gastei esse dinheiro. Desses 30 mil reais, eu devolvi 2 mil e poucos reais, né, do fundo eleitoral. Então, quer dizer, se eu hoje sou primeiro suplente, que eu considero uma grande vitória aqui para a nossa cidade, para a nossa região, eu tenho essa possibilidade, foi exatamente em cima dessa estratégia política. Meus princípios, meus valores, os ideais continuam os mesmos. A minha coerência continua o mesmo. Lógico, o meu amadurecimento, né, hoje, né, o meu amadurecimento político, a minha idade chegando, a gente, né, tendo uma maturidade hoje, né, tanto de vida pessoal e política, eu estou mais com o pé no freio, né, em certas situações, porque eu tenho prioridades dentro desse mandato para gerar o benefício aí para a cidade, né, e para a população. Beleza, Zezinho. Cláudio, você recentemente conseguiu a reintegração ao PT, a filiação ao PT, né, mas teve problema, né, desde o ano passado. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso, né, e desse sentimento aí de voltar ao PT, porque teve que lutar bastante para ser reintegrado ao Partido dos Trabalhadores. Pois é, Guilherme, eu sou um militante político muito antes de ser um filiado partidário. Eu já atuava no movimento social, participei de diversos movimentos aqui no município, me filiei ao partido e fiquei mais de 20 anos filiado e saí do partido. Na ocasião, me elegi, me reelegi vereador, fui o vereador e continuo sendo o vereador mais bem votado do PT na história de Friburgo, né? Tive 2.878 votos na primeira votação, depois tive mais de quase 1.900 no segundo mandato, sempre permanecendo ali com uma votação bastante alta e tendo essa consideração dos eleitores de esquerda, que tem uma visão progressista, em depositar essa confiança em mim, me dando uma votação expressiva que permanece até hoje imbatível, né? 2.898 votos é uma votação bastante significativa. Saí do partido, na ocasião, muito mais por dificuldades com a direção municipal, que não pretendia ter uma nominata, ou não me queria dar nominata, né, por conta de disputas internas, e fui para o PSOL. Lá fui muito bem acolhido, mas saí também na paz, sem guerra com ninguém, não saí falando mal do partido, nem saí falando mal de ninguém. E fui para o PSOL, que tem uma identidade, uma parecença com o PT em diversos aspectos. Tem disputa interna, tem tendências internas. Lá eu concorri a vice-prefeito com o Glauber, tivemos uma eleição fantástica, com uma votação muito boa, chegamos muito perto, né, da vitória. Depois concorri a prefeito. Antes disso, no PT, eu concorri a deputado estadual, sem recurso também, uma dificuldade muito grande, fazendo campanha da Dilma em Friburgo, defendendo as bandeiras, né, e as propostas ideológicas que a gente acredita, de uma sociedade igualitária, justa, principalmente no município tão desigual quanto Friburgo, né? É um município polo, mas que acumula injustiças e desigualdades. Basta visitar a periferia do município, basta ir nos bairros aqui para ver o quanto as pessoas padecem por dificuldades no atendimento à saúde, com transporte, com habitação. Não custa lembrar que nós temos 254 áreas de risco, 7.500 casas em áreas de risco e cerca de 30 mil pessoas em áreas de risco. Então, com esse, né, pressuposto que eu caminho e volto ao PT, voltei, né, sem problemas também com o pessoal, mas no sentido de resgatar uma luta que a gente iniciou. Fui convidado a retornar pelo Adidamus,
pela Érica Takimoto, a deputada estadual mais votada do partido, com 95 mil votos, e tantas outras pessoas que me chamaram de volta, as pessoas que são filiadas, pessoas que são militantes e que não são filiadas, e retornei. E ao retornar, encontro essa direção que eu tive problema lá atrás, que tentou impugnar o meu retorno. E na estadual a gente venceu essa barreira e estou filiado ao partido. E sigo na luta. Independente disso, sempre me mantive, independente de mandato, sempre me mantive ativo, defendendo os interesses da população, questionando medidas de governo quando considero que são prejudiciais ao interesse público. Né? Eu acho que é a cidadania, acima de tudo. Perfeito. Vou dar uma boa noite aqui para o Epaminondas Prata, Bruno Silva, Maluco Fernandes, Léo, Mari, Matheus João, Alessandra Souza, José Alexandre, Juninho, Matheus Kramer, Gabriel Rabelo. Seu filho está assistindo, hein, Zé? Agnes Wiley, Igor Arnaldo já mandou também uma boa noite, o Ricardo Beija-Flor de Oliveira. O pessoal aqui tá, o Rafael França também. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, vou pedir para o Cláudio começar respondendo, depois o Zezinho. E pedir também para os dois para que as respostas sejam um pouco mais enxutas, para que a gente possa aproveitar melhor aqui o tempo de debate, que eu acho que o Instagram só nos permite cerca de 1 hora. Então, para a gente poder debater e também ouvir a população que já tem perguntas, já tem aqui participação para a gente poder interagir legal. Eu queria saber de vocês dois, né? Que projeto vocês elencam, você, Cláudio, na sua época de vereador, e você, Zezinho, nos seus mandatos, que vocês elencam como o mais importante até hoje que vocês conseguiram aprovar, o que vocês integraram? Olha, eu vou até lançar uma brincadeira aqui, que era o que Renato Abirramer fazia. Ele dizia, poxa, você é um vereador de oposição que conseguiu emplacar uma quantidade bastante significativa de projetos. E é verdade. Eu consegui ampliar a licença-maternidade das servidoras municipais em mais de 60 dias. Eu consegui aprovar a legislação de regularização fundiária. Como eu estava dizendo, o município tem um problema grave habitacional e precisa ser observado. Eu consegui aprovar uma lei que estabeleceu eleição para diretores das escolas municipais, quando antes era um espaço de barganha com mais de 200 cargos negociado entre prefeito e vereadores, evidentemente que não todos. Eu consegui aprovar a legislação de transparência, legislação de bem-estar animal, criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a partir de uma indicação que eu apresentei, a Comissão Municipal dos Direitos da Mulher, e aí vai uma infinidade de leis, inclusive de fiscalização às concessionárias, como a lei que estabelece a obrigação de reparo nas ruas quando a concessionária faz algum buraco, e hoje a cidade está toda arrebentada em razão da concessionária e por falta de fiscalização da prefeitura, assim como uma legislação que estabelece que vazamento de água não comprovado, a empresa não pode cobrar na totalidade. Se ela não consegue provar que é um vazamento na residência da pessoa, ela não pode cobrar, por exemplo, no esgoto, porque essa água não foi para o esgoto. Enfim, eu vou lembrando aqui, mas tem uma quantidade muito grande de leis e iniciativas que foram aprovadas ao longo do mandato. A de transparência na Câmara, a Comissão de Legislação Participativa, a Câmara itinerante. Antes não se podia, Guilherme e Zezinho, o Zezinho deve saber disso, né? Embora a gente não tenha participado no mesmo mandato junto. O meu primeiro mandato, você não podia sequer fotografar ou filmar dentro da Câmara. E a gente quebrou isso, acabou com essa história. Qualquer cidadão tem o direito de entrar na Câmara, filmar, registrar. Antes era proibido, era uma Câmara fechada. E a tribuna livre, que hoje o cidadão tem o direito de usar a tribuna e antes, embora existisse a lei, ela não tinha essa regulamentação. E aí vai. No momento aqui que a gente estiver discutindo, eu vou lembrando de outros. Perfeito. Zezinho? Guilherme, eu tenho uma quantidade bacana de projetos, né, que a gente apresentou. Muito desses projetos, Guilherme, não saiu da minha cabeça, saiu da cabeça de outras pessoas, né, interagindo com elas, inclusive na rua. Eu vou citar por exemplo, limpeza de terrenos baldios. Né? Esse projeto foi um projeto que quem me apresentou ele foi a Ângela Assunção, moradora lá do Parque Imperial, parece que não está morando, mas lá, projeto bacana. E o proprietário do terreno que não cuida do terreno, a prefeitura, né, pode notificar, né, caso ele não cumpra com a limpeza, que essa limpeza é por conta dele, a prefeitura pode contratar uma empresa, né, e fazer o serviço, ver quanto que ela gastou para fazer a limpeza desse terreno e colocar no seu imposto. Esse projeto está em vigor, projeto que foi me indicado pela Ângela Assunção. Placas informativas de obras paradas, né? A gente não precisa nem estar fazendo requerimento, é botar lá no outdoor, lá na placa, dizendo por que aquela obra está parada, qual é o valor,
né, qual o motivo, quando que ela vai ser restabelecida, né, o motivo por que parou. Então, a gente acabou de aprovar esse projeto. Um outro também, esse muito hoje pedido pela população, que é a poluição sonora, né, de carros e motos, principalmente as motos, que tem criado uma revolta, uma insatisfação. Todo cano de moto que tiver adulterado, tiver ali sem o miolo, sem silencioso, é passivo de apreensão e multa, não precisa daquele equipamento que é muito difícil de ser usado, desse milímetro, né, porque você tem que levar num lugar com som acústico, onde não tem outro barulho. Esse é a partir do momento que identificar a moto, já pode ser apreendida e ser multada. Combate às pichações, né, esse projeto também a gente criou com penalidades, com vários, né, segmentos. E um outro também muito importante, que é os postes, instalação de postes no rumo. Muitas vezes você compra um terreno, vai fazer o seu projeto, quando chega lá, a empresa de energia colocou um poste no meio do seu terreno. Você tem que mudar o projeto todo, ou você tem que pagar uma fortuna, mais de R$ 5.000, para fazer o deslocamento desse poste. A partir dessa lei, né, a empresa ela é obrigada, porque ela tem a planta genérica lá dentro da Secretaria do Meio Ambiente para aprovar o loteamento, ela tem que colocar no rumo. Caso ela tenha colocado no meio do terreno, a responsabilidade de retirar e todo o ônus por conta dela. Ela tem 30 dias para fazer isso. Então, a gente tem uma série de leis bacanas que a gente apresentou, né, eu tenho um número maior, mas eu peguei essas assim superficialmente. Perfeito. Zezinho, você foi líder da Câmara nessa gestão, líder de governo na gestão do prefeito Johnny Maicon. Hoje, quem é o líder é o professor André. E eu queria que você explicasse o que é para a população, o que é ser líder de governo na Câmara Municipal. O que difere o líder de governo, né, de um vereador, entre aspas, comum? Na verdade, não era para eu ser líder, eu não vou mencionar o nome de nenhum vereador aqui, justamente para não ter o direito de resposta, né? Eu fui convidado por líder, o vereador que se elegeu dentro do partido do prefeito. Eu estava com a minha saúde muito fragilizada, então eu não queria responsabilidade nenhuma com liderança, e ele, na época, falou assim: eu vou ser o líder, só para eu me sentir mais fortalecido, você não vai precisar entrar em bola dividida, nenhuma briga. As brigas, se por acaso, porventura acontecer, é comigo, é só para eu me sentir mais fortalecido. E aí eu aceitei, só que no momento mais difícil do governo, que foi aquele pedido da comissão processante, né, para afastar o prefeito, houve o rompimento do líder e automaticamente ele abandonou a liderança. Então era para eu também ter saído, porque eu fui convidado por ele e não pelo governo. Só que aí eu pensei, meu Deus do céu, nesse momento mais difícil, né, 100 dias de governo, como é que vai ficar essa situação? Né? Isso cria uma instabilidade política muito grande, se porventura o prefeito for afastado, para ele deixar ele na mão sozinho, ele não tem ninguém, todo mundo inexperiente dentro da Câmara, era início do governo. E aí eu mesmo com a minha saúde fragilizada, né, e pela minha convivência nos 4 anos com o Johnny Maicon, a gente se aproximou, a gente tem uma amizade, eu falei, eu não consigo fazer isso. E aí arquei com a responsabilidade de liderança, a gente trabalhou muito, né, para que aquela comissão não fosse à frente, porque o prefeito teve nem tempo de errar, né, com 100 dias de governo para ter, né, um afastamento. E aí ele não é só questão, né, de afastamento do prefeito. Você envolve uma sociedade que saiu num domingo para votar, querendo ou não, né, nessa eleição ele foi o mais votado entre os candidatos. E isso tem que ser respeitado. Né? Mas, então... Desculpa te cortar, é só que a minha pergunta ela tem no sentido mais de instruir mesmo a população, assim, porque muita gente quando fala assim, o líder de governo na Câmara, blá, blá, e a gente não sabe assim, qual é o papel assim, de um líder de governo. A minha pergunta foi mais nesse sentido mesmo, né, de explicar para a população qual é o significado de ser um líder de governo, o que representa ser um líder de governo dentro da Câmara. Eu queria fazer uma análise geral, mas eu vou vou entrar pelo meio do caminho. A liderança de governo hoje é para você defender, né, os interesses do governo naquilo que ele manda para dentro da Câmara, principalmente os projetos, né, que é de interesse público. Né? A gente tem que ter, digamos,
a arte do convencimento aos parlamentares daquela casa, né, que aquele projeto é bom, que aquele projeto vai trazer melhoria para a sociedade e vai ser benéfico à nossa cidade. Então, a gente trabalha geralmente com essa parte da liderança. Ele faz, digamos, toda essa articulação com os parlamentares, ele faz a articulação dos parlamentares ali, do plenário, junto ao governo, em várias questões, até de projeto mesmo que é debatido, pede para que o prefeito sancione, né? Alguns questionamentos que não se transformam num requerimento, e aí padece de alguma dúvida, de alguma informação, a gente tenta encurtar esse caminho, né, para poder facilitar a vida ali dos parlamentares, tanto que, né, os que estão junto com o governo e aqueles que não estão juntos, com aqueles que a gente consiga dialogar. Há um peso muito grande, né, para você se tornar líder, muitas das vezes há uma confusão muito grande, e você, como é líder, você resolve tudo dentro do governo, né? Muitas das vezes você não tem o caminho, você não tem a ferramenta, mas há essa confusão. E muitas das vezes eu ouço, poxa, Zezinho, você é líder do governo, você está apoiando o governo, você é amigo do prefeito, como é que você não consegue resolver isso? As mesmas dificuldades que os demais têm, não sendo líder, eu também tenho, porque você consegue resolver aquilo, né, que você tem o caminho, que você tem condições de defender o defensável, né? Não é porque você é líder de governo que você está junto, que você está ali de joelho, né? Eu votei contra, estando como líder, eu votei contra questões que o prefeito apresentou lá dentro da Câmara, quer dizer, o prefeito não, outro vereador, que era a questão da clínica Santa Luz, eu fui lá e votei contra o governo, né? Porque eu entendi que aquilo não deveria, né, de caminhar. Perfeito. Cláudio, você concorreu a prefeito em 2020, não ganhou, mas mesmo assim não deixou de ter uma atuação dentro da política friburguense. Eu queria falar com você a respeito de uma investigação que você conduziu no finalzinho do ano passado a respeito de uma listagem em que possíveis friburguenses estariam dentro de uma lista de funcionários fantasmas daquele escândalo do CEPERJ. Você enviou requerimento de informação à Câmara, enviou requerimento de informação à Prefeitura. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa investigação e dissesse se a Câmara, se a Prefeitura chegaram a responder a respeito dessa investigação e como você enxerga, estando uma pessoa que esteve lá dentro da Câmara, hoje de fora, como você enxerga a atuação parlamentar em Nova Friburgo? Olha, é uma pergunta, ao final dela, complexa, né? Mas vamos tentar falar sobre a questão, inicialmente, dessa listagem. Para quem não sabe, o governo do Estado, ao vender a concessão de água, né, a entregar e privatizar a água, como foi feito em Friburgo, o governo do Estado, ele botou a mão numa grana. E era um período próximo ao período eleitoral, onde o dinheiro foi utilizado para compra de votos. Isso está absolutamente claro. Foi um esquema de compra de votos. Então, tinham cerca de 27 mil pessoas numa listagem com o objetivo de projetos culturais, esportivos. Essa era a roupagem, né? Era o pretexto, a desculpa. E botou gente ali de todos os naipes, né? Então, nós tínhamos mulheres, esposas de vereadores, irmã de vereador, filha de vereador, assessor parlamentar, servidor público municipal, candidatos a vereador na eleição passada, pessoas que não tinham a qualificação, ou pelo menos tinha uma estranheza absurda dessas pessoas estarem dentro dessa listagem, que consumiu com essas pessoas, 27 mil pessoas, cerca de 250 milhões de reais de dinheiro público. E aí, como eu não consigo ficar parado olhando isso sem colocar a mão na massa, né? Você também fez um trabalho, iniciou esse trabalho de denúncia, né? E eu fiz as pesquisas buscando aqui identificar as pessoas aqui de Nova Friburgo. Dentro daquilo que eu identifiquei, eu enviei para a Câmara, questionando. Eu esperava que tivesse um debate interno, onde essas pessoas fossem indagadas, porque isso não é só nepotismo, como afirmou o Ministério Público, né, alegando, esse é nepotismo, que já é um absurdo e é um crime, observando a legislação, inclusive uma legislação que eu apresentei sofreu resistência na Câmara, que era a legislação de combate ao nepotismo, na Câmara e na Prefeitura. Eu acho que o Zezinho estava lá na época, ele lembra a dificuldade, né, de enfrentar esse debate, e não houve uma explicação plausível com relação à presença dessas pessoas. Depois de muita cobrança, o Ministério Público, eu também questionei, enviou um questionamento
à Câmara, que respondeu, do meu ponto de vista, de uma forma que não esclareceu o fato de ter mulher e filho de vereador numa listagem daquela natureza, assim como assessor parlamentar, e a Prefeitura poderia ter respondido, porque foi uma informação dada através da imprensa, você noticiou isso inúmeras vezes pelo portal Eco Serrano, e a Prefeitura se fez de morta, não se manifestou em tempo algum com relação a isso. Respondeu ao Ministério Público, a indagação feita ao Ministério Público, que do meu ponto de vista também não esclarece, porque é muito estranho, né, você ter servidor público de 40 horas que está na listagem do CEPERJ e aí está ali numa condição como se fosse um trabalho virtual. Ora, essa pessoa não está, se você olhar o perfil da pessoa, a qualificação dela, ela não está habilitada para exercer aquela função. Além disso, encontrei inúmeras outras pessoas, filho, marido, irmão, primo, na listagem, para a campanha eleitoral de deputados, da base do governo do Estado, da base do governo Bolsonaro. Né? E fica esse moralismo, muitas vezes, de não, a gente não comete erro, não comete crime. São criminosos, sim. Tem uma série de irregularidades, porque tomar dinheiro público para interesse pessoal, alimentar o bolso da família com dinheiro público, isso para mim é crime. Então, esse foi um baita escândalo que a gente viu. E aí você me pergunta sobre a Câmara. É ruim a gente falar, porque eu fui vereador e fica parecendo que eu estou fazendo uma crítica, me valorizando ao criticar o perfil da Câmara. Mas tem um dado, tem um número muito curioso, eu tinha até ele aqui, acho que está aqui no bolso. E é importante a gente falar para quem está acompanhando esse debate. Há uma demonização da política. Quando você demoniza a política, a tendência é que ela fique ruim, fique pior. As representações vão sendo cada vez menos eficientes no papel que deve desempenhar. Porque se você não dá valor à política, né, e todo mundo tem direito a concorrer, a democracia é assim. Em 2008, o prefeito Heródoto foi eleito com 53 mil votos, mas teve 29 mil pessoas que não compareceram ou votaram branco e nulo. Em 2012, o Rogério teve 37 mil votos, mas 40 mil pessoas já não compareceram ou votaram branco e nulo. Em 2016, o Renato teve 29 mil votos e 48 mil pessoas não compareceram ou votaram branco e nulo. Em 2020, o atual prefeito teve 22 mil votos e quase 56 mil pessoas não compareceram ou votaram branco e nulo. Ou seja, não está tendo participação da sociedade em algo que é absolutamente importante, que é a escolha dos seus representantes. Imagine se quase 60 mil pessoas comparecem, além das que compareceram, para escolher, se a gente não vai ter a possibilidade de melhorar a qualidade da representação permanentemente. Por quê? Porque eu estou interessado, você está acompanhando, você está participando. Esse distanciamento da população acaba repetindo erros, que são muito ruins, do tipo, eu vou votar em fulano porque ele nunca concorreu, e aí, quem sabe, ele vai ser bom. Isso não é um critério. Aliás, pode ser um critério, mas pode ser um critério equivocado. Quando você exerce um papel de representação, é importante que você tenha sido de associação de moradores, de sindicato, de representação, que tenha participado de atividades de rua, que você se coloque como representante da sociedade, independente do interesse em ser eleito ou não. Quer dizer, você faz uma escola dentro da sociedade. Agora, não, o sujeito, eu resolvi que eu vou ser candidato a vereador, não acumula experiência nenhuma, não tem vivência política nenhuma, cai dentro de uma Câmara, é engolido. Aí ele vai para a base de governo, aí forma uma base de governo onde não tem um debate. Hoje eu acho que a gente está carente de um debate mais profundo com relação aos rumos do município. Nova Friburgo é uma cidade importante, é polo do Estado, é polo dessa região e é o centro do Estado. É uma cidade importante, mas está perdendo importância porque as pessoas estão se desinteressando da política. E ao se desinteressar da política, as escolhas vão ficando cada vez piores. Né? Pelo menos eu penso assim. Eu acho que é uma necessidade de uma reformulação, de um debate, de uma presença. E mais, a própria Câmara tem que cobrar de si mesma. Recentemente, nós tivemos atos antidemocráticos ali no Suspiro, pessoas pedindo ataque à democracia, pedindo golpe militar, invasão dos militares às instituições democráticas, e a Câmara ficou muda, calada, segue surda. Quer dizer, não teve um debate profundo com relação àquele absurdo. Pior, teve vereador indo lá apoiar, e ainda indo para a tribuna fazer a defesa de ato inconstitucional e antidemocrático. Né? Então, assim, eu acho que precisa, eu não estou falando para o Zezinho, não estou falando do ponto de vista geral. A Câmara precisa rever esse posicionamento dela, porque nós estamos vivendo um momento de nazifascismo. Quando o Zezinho colocou, e eu compreendo a colocação dele, que o PT fez uma aliança ampliada, porque ou é uma aliança ampliada ou é a barbárie. Né? Nós estávamos vivendo
momento de fechamento do Congresso Nacional, de tentativa de fechamento do Supremo Tribunal Federal. É um projeto nazi-fascista. Não podemos titubear em dar nome às coisas. É uma coisa muito séria, muito grave que a gente estava vivenciando e que houve uma necessidade de um acordo mais amplo, no sentido de aglutinar mais partidos, com divergências de posições ideológicas e tudo mais, mas no sentido de combater a possibilidade de um golpe institucional no país, né? E a Câmara tem um papel fundamental nessa discussão e eu acho que não fez esse debate. Essa é uma crítica que eu faço com relação a esse aspecto. Olha, caso alguém queira discordar de um de outro, pode sinalizar aqui que eu dou espaço sem problema nenhum. Zezinho, me tira uma dúvida. Você ainda é o presidente da Comissão dos Servidores? Ou eu sei que você era até o ano passado, mas você ainda é? Guilherme, eu ainda continuo nesses mais de 10 anos, e eu sempre fui o presidente da Comissão do Servidor Público, até porque eu sempre tive o servidor público como uma bandeira do mandato. Recentemente a gente teve uma votação lá na Câmara com relação à questão das horas extras, se aprovava ou não uma audiência pública. No ano passado, a Secretaria de Assistência Social também passou por um problema delicado com os servidores públicos que foram procurar a Câmara com relação à secretária na época, né, de possíveis abusos, falaram até em assédio moral, enfim, procuraram o prefeito, procuraram o gabinete, procuraram também a comissão de vereadores. Tem essa questão, né, do pessoal estar cobrando, principalmente o pessoal da educação, os profissionais de educação, que o prefeito cumpra com o determinado do pagamento do piso salarial. O que tem chegado para você dos servidores públicos e quais são as principais demandas? O que você tem conseguido conciliar para atender a todos, né, e conduzir da melhor forma possível? A questão da audiência pública, o que acontece? Primeiro que está muito claro, né, que a eleição de 2024 ela foi antecipada para esse ano dentro da Câmara de Vereadores, né? Os vereadores ali que foram proponentes dessa audiência, eles jamais teriam condições de dizer para os funcionários, né, que dentro dessa audiência a questão das horas extras seriam resolvidas, as gratificações seriam resolvidas, né, as nomeações seriam resolvidas, até porque eles nunca defenderam o funcionário público. Por exemplo, a vereadora, por exemplo, sempre esteve dentro da subprefeitura e nunca se posicionou em relação aos R$ 848, que era o pagamento de menos de um salário mínimo no governo do Rogério Cabral, que tinha que garantir a sua posição como subprefeita, né, e seus cabos eleitorais dentro da subprefeitura. Depois veio no governo Renato Braga a mesma linha, né, para garantir o seu espaço e mais os seus protegidos, nunca se posicionou, que os dois governos mantiveram. Que essa vereadora iria defender o interesse do servidor público. O outro vereador que brigou com o prefeito, que ajudou a eleger o prefeito, foi para dentro do Raul Sertã dizer que tinha uma quadrilha dentro do Raul Sertã. E não mencionou o nome de ninguém. Se você não menciona o nome de ninguém, você jogou todos os funcionários dentro desse balaio, né? Então você jogou todo mundo. Fazendo dessa forma, expõe todos esses funcionários, né? Vai ser um defensor do funcionário público. O outro vai para dentro do Raul Sertã, o tempo todo difamando, né, o hospital, vendendo a pior imagem, como se lá não salvasse ninguém, lá só matasse, assassinasse as pessoas, né? E aí envolve todos os funcionários. Porque o prefeito atende dentro do Raul Sertã. A secretária de saúde não fica o tempo todo dentro do Raul Sertã atendendo. Quem atende são os funcionários. Se você criminaliza aquela instituição, você está jogando todo mundo nesse balaio. Que esses três que estão num pé de guerra com o prefeito, né, vai conseguir dialogar para conseguir, né, esses benefícios. Usando esse pessoal como massa de manobra. Esse pessoal está insatisfeito com as medidas que foram tomadas agora, que algumas delas eu discordo, que eu fui para lá, né, enfeitar, mas para usar com massa de manobra. Então, por isso que nós, ao enxergarmos isso, né, nós entendemos que não caberia eles. Tanto é que eles foram para fazer audiência, né, ao público, os próprios funcionários não apareceram, a população não apareceu. Foi um fiasco de tamanho maior. E aí não usa com uma desculpa esfarrapada que o prefeito proibiu os funcionários de ir lá e haveria perseguição.
O prefeito não consegue nem impedir uma greve, que é um confronto direto com o governo, que eles têm a estabilidade. Se eles quiserem ir, eles vão ir para essa audiência. Uma manifestação, o prefeito tem poder de impedir, os pessoal são concursados. Então, foi um fiasco, porque o funcionário mesmo público está desconfiado dessas pessoas, não acreditam neles, né? E a mesma coisa para a população. Por isso não tiveram aprovação. A gente tem conseguido resolver muita coisa pela comissão, em anos anteriores. Né? Eu não tinha, digamos, uma entrada com quem estava governando a cidade, mas a gente impediu muitas atrocidades. Ex-vereador Cláudio Damião sabe muito bem o que entrava dentro da Câmara e a gente, incansavelmente, impedia que aquilo acontecesse. Nesse governo, a gente já gerou uma pancada de benefícios, acabamos com essa questão do funcionário ganhar menos de um salário mínimo, reduziu a carga horária da maior parte dos funcionários para eles poderem ter um outro emprego, né? Benefícios de vale alimentação, né? Tem no dia do aniversário, as pessoas poder escolher um dia para estar em casa, né? Vários processos dentro da educação que se arrastaria há anos, já vinham se arrastando. Teve profissional da educação que recebeu mais de 30 mil reais. Uma série de benefícios, elevou o salário do médico dentro do CTU de 8 mil para 10, para 12, tem até o diretor médico ganhando 16 mil. Então, muita coisa. Eu defendi 14 projetos no pacotão de benefícios no final do ano. Então, muita coisa aconteceu, lógico, a gente está vivendo um momento crítico, houve uma redução de arrecadação, inclusive de repasses federais, repasses estaduais. Lógico que tem um reflexo agora, mas a gente está na expectativa que dias melhores virão. Então, muita coisa, gente, eu não consigo, né, elencar tudo que a comissão tem feito, até porque a gente está num debate onde as pessoas têm que participar, né, e o nosso companheiro aí, Cláudio Damião, também precisa se manifestar. Senão a gente toma conta do horário todo. Cláudio, você quer fazer algum contraponto? Eu tenho uma pergunta aqui do Bernardo Fiuer, você já quer que eu leia ou só quer fazer algum contraponto? Eu posso fazer o contraponto e depois a pergunta. Nós atuamos juntos em algum momento lá na Câmara, eu tive 2 mandatos, o Lezinho entrou depois. E, do ponto de vista da questão dos servidores, nesses 2 mandatos, eu sempre votei, sempre discuti a melhoria da qualidade de atendimento à população, concatenada com a melhoria da qualidade de vida também do servidor. Não adianta exigir do servidor aquilo que ele não pode dar se ele também não recebe. Não é só do ponto de vista salarial, mas do ponto de vista da sua própria organização, com plano de cargos, carreiras e salários, com a questão da jornada, com equipamento de trabalho adequado para ele poder exercer a sua profissão. A gente sempre teve essa luta. E tivemos problemas no meio do caminho, inúmeros, né? A questão não é uma crítica ao hospital, é uma crítica, às vezes, a falta de condições de trabalho, por falta de equipamento, de remédio, de insumo, de profissionais, corte de hora extra. A estrutura da estratégia de saúde da família foi desmontada, né? Eu fiz uma CPI, que foi a CPI da tragédia, que naquela ocasião, em 2011, e tratou da questão da saúde também, e depois fiz a CPI da saúde, onde a gente foi fundo nas questões para verificar o quanto havia de desvio, de malversação de recursos, que implica numa piora na qualidade de atendimento da população, porque o dinheiro acaba sendo desviado. Eu não estou falando mal de ninguém, está comprovado, foram fatos comprovados a partir da investigação. Embora, e o Zezinho sabe disso, tinha vereador lá escalado para atrapalhar a investigação. E aí, quando eu falo da qualidade do voto, esse cara que foi escolhido para atrapalhar a investigação foi eleito deputado estadual. Então, assim, a população precisa estar mais atenta ao que está acontecendo, né? A gente não é por falta de dinheiro que a gente vive as dificuldades. É bom também lembrar que o orçamento que o governo está executando hoje é o orçamento do governo anterior, que cortou verba, que diminuiu os recursos para a saúde, né? O atual presidente, o atual governo federal, está revendo essas propostas para o orçamento do ano que vem. É igual quando alguém assume a prefeitura. O orçamento que ele trabalha é o orçamento do governo anterior por um ano. Depois vai ser o orçamento dele. E houve ampliação da arrecadação no município, né? Então tem essa questão que precisa ficar clara para a sociedade, de que quando falar porque cortou recursos, não foi o governo federal que cortou os recursos. São recursos que já estavam carimbados no orçamento do governo anterior. E aí eu acho que a gente pode entrar na pergunta para também não alongar demais aqui, não permitir que os nossos participantes aí, as pessoas que estão acompanhando, possam também interagir.
Perfeito. Eu vou antes mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo, Bernardo Fukuoka, o Oswaldo Enox, Suzana Quintes, a Zuleika, a Célia Regina, Maria Migueli, Edson Vander, David Achou, grande radialista, está aqui também prestando atenção na gente. Muito obrigado pela moral. Eu vou entrar, então, aqui na pergunta do Bernardo Furrer. Ele endereça para o Cláudio Damião, mas eu queria também que o Zezinho pudesse responder. Como melhorar, né, como solucionar o problema do transporte público aqui em Nova Friburgo? Primeiro o Cláudio, aí depois vai o Zezinho, por favor. Pois é, esse foi um tema que eu abordei enquanto estava no mandato, buscando. Eu fiz audiência pública, chamei a empresa, a gente fez debate, e ao final eu tentei organizar uma investigação. Como todo mundo sabe, né, para você fazer uma investigação, você precisa de pelo menos 1/3 de apoio da Câmara. Eu consegui 9 assinaturas, a minha mais 8. Na hora que eu fui para a tribuna para fazer a defesa, 3 vereadores tiraram o nome da lista para não permitir que eu pudesse fazer a investigação. Por quê? O que acontecia ali? Havia sobrepreço na tarifa, por um documento que foi feito e apresentado na prefeitura, através da contratação da UFRJ, que fez um estudo e demonstrou que a planilha, que era igual cabeça de bacalhau, que ninguém conhecia a planilha de custos da FAOL, na ocasião FAOL, né, agora é outro nome, para que a gente pudesse analisar quando ela reivindicava aumento de tarifa. E aí eu levantei essa série de dados, tentei investigar, a Câmara impediu a investigação. Esse é um ponto. Ou seja, falta interesse, de fato, em resolver esse problema. Ao longo do tempo, nós recebíamos da empresa um valor referente à outorga. Ela pagava ao município pelo direito de utilizar e explorar o serviço de transporte no município. Hoje, segundo o levantamento que foi feito, Zezinho depois pode me corrigir se eu estiver errado, nós devemos à empresa mais de 90 milhões de reais. Aí eu pergunto, como é que nós vamos resolver o problema do transporte público no município se nós estamos refém da empresa? Naquela ocasião, uma das coisas que eu já questionava era o fato do município não fiscalizar o contrato, não acompanhar a demanda, não apresentar um processo de fiscalização mais contundente, e chegou ao ponto que chegou. Hoje nós temos uma dívida de mais de 90 milhões, segundo foi apurado. Se modificou alguma coisa e eu estiver desinformado, o Zezinho me corrige depois. Então essa é uma questão. O que nós precisamos fazer para melhorar o transporte público é dar atenção ao interesse da população, chamá-la para conversar. Você tem que ter um conselho municipal que atenda essa demanda, dialogue, debata, faça um estudo de atendimento das demandas da população, onde tem maior quantidade de moradores, dos horários. Tem reclamação, outro dia uma senhora me parou na rua e falou assim, olha, eu moro no Catarsone e tiraram os ônibus. Ora, quem tem que fiscalizar isso? É quem concede o serviço, é a prefeitura. É obrigação da prefeitura, através da Secretaria de Serviços me fugiu, SMOMO, né, antigo SMOMO, que deveria fazer a fiscalização e acompanhar se as linhas estão, de fato, cumprindo o que está estabelecido no contrato ou não. Por que a empresa tirou? Ela se valeu no período da tragédia da pandemia, de reduzir as linhas. Ela já deveria ter recolocado todas as linhas e ampliado o serviço de atendimento, porque é serviço contratado. Ela não pode oferecer menos daquilo que foi contratado. Então, eu digo que falta mais acompanhamento, mais fiscalização e chamar a população para que ela diga onde está apertando, onde está doendo o calo. Quem precisa do serviço de transporte, usa o serviço de transporte público, é que pode dizer onde está a deficiência para que a gente possa melhorar esse gargalo. Havia aquela discussão do trem leve sobre trilhos, né? Eu acho que a gente tem que retomar um debate de amplificação e melhoria do serviço de transporte público. No Rio você tem o VLT. Quem sabe um dia, através de financiamento do BNDES, em parceria com a empresa de ônibus, que vai operar o serviço certamente, a gente não possa retomar um projeto dessa magnitude, né? Zezinho? Nós temos um grande gargalo em relação ao transporte público. O contrato venceu no dia 23 de 2018. Né? De lá para cá, nós estamos vivendo esse caos, esse drama. Né? O prefeito, na época, não conseguiu fazer a licitação e isso se arrasta até hoje. Né? A empresa de transporte, quando ela veio para Nova Friburgo, né, eles tinham valores significantes que eles conseguiam arrecadar. Hoje não consegue mais, né, por uma série de questões. Né? Hoje passou a ter várias concorrências que naquela época não tinha. Hoje, por exemplo, naquela época tinha um táxi, né, e tinha ônibus. Né? Nós não tínhamos nenhum outro tipo de concorrência. Né? Quem procurava o táxi geralmente já não era, né, um usuário do transporte público.
Né? Então, a partir de uns anos para cá, o que nós passamos a ter? Né? Uber, né? Nós passamos até, agora está tendo aqui na nossa cidade mototáxi, né? Então, tudo isso, somando tudo isso, né? A nossa população, né, ela vem envelhecendo, então o número de pagantes, né, vem diminuindo, porque não existe passagem de graça. Quando fala, o idoso anda de graça, o idoso não anda de graça. Né? Essa passagem é paga pelas pessoas, né, que não estão na condição de idoso, né, e aí, né, é fatiado ali com aqueles passageiros. Diminuiu a quantidade de passageiros, não somente, né, pela a questão dos novos concorrentes, né, e mais a quantidade de idosos que vem aumentando no nosso país, lógico que ela não tem mais aquele lucro que tinha antes. Então, nós ficamos numa situação muito difícil hoje para resolver a questão do transporte público. Eu não sei, né, qual vai ser o desfecho final disso, mas eu vejo que é um grande problema, tanto que não é um problema exclusivo de Nova Friburgo. Várias cidades aí, né, estão enfrentando problemas crônicos, graves, com dificuldade de resolver a questão de transporte público. Lógico que quem assumiu, né, o poder, ele sabia desse problema, que teria que buscar uma solução, né, e a gente entende que tem que arrumar. E hoje o drama é o seguinte, para poder, só para um nível de esclarecimento, hoje nós temos um combinado, um acordo judicial, Ministério Público, Prefeitura e empresa. Tá? A empresa, né, pelo tamanho de Friburgo cresceu, ela teria que ter 168 ônibus. Quantos ônibus ela tem hoje nesse acordo? 85. Lógico. Se 168 já não contemplaria o atendimento de um serviço, né, de qualidade à população, imagine você praticamente cortando pela metade. Né? Lógico que vai ter que acontecer redução de linha, corte de itinerário, né, diminuição de atendimento à comunidade. Pode citar aqui, por exemplo, o Rio Bonito tem um horário de manhã, um à tarde e o outro mais à noitinha. É o que tem. Então, essa população, e é um caso de várias outras cidades. Então, nós temos um problema gravíssimo a se resolver, eu já falei isso com o Johnny, né? E assim, a gente fica preocupado, porque o que a empresa pede? Ela tem um reajuste de passagem de quase para R$6. Se imagine com o serviço deficitário, né, com todo esse drama que estamos vivendo aqui em relação ao transporte público, o prefeito passa essa passagem para quase R$6. Essa sociedade vai fazer? Por muito menos, já quase botaram fogo nesse país, aí não há possibilidade de reajustar a passagem. Então, qual é o meio de compensação? Através de subsídio. E aí, esse subsídio, em torno de 2,5 milhões por mês. Da onde vai sair esse dinheiro? Como é que a prefeitura vai justificar que ela vai tirar 2,5 milhões da onde? Da educação, da saúde, da pavimentação da cidade? Da onde que vai tirar, né? E como justificar esse valor tão alto para ter esse subsídio? Então, gente, é só vocês verem que nós temos um grande gargalo em relação ao transporte público e enquanto não se resolve esse impasse, você olha bem, desde 2018 que nós estamos nesse impasse. Inclusive com o envolvimento direto do Judiciário, né, o Ministério Público, que tem uma grande força nesse país, até hoje não se conseguiu resolver. Por que não se conseguiu? A grande dificuldade de equacionar isso aí dentro do interesse público, que tem que ser bom para o usuário do transporte público, tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para o poder concedente. Juntar essas três dentro de uma satisfação positiva é uma luta gigante. Lógico que o município vai ter que dar, em algum momento, dar uma solução para isso. Perfeito. Nós vamos entrar aqui nos últimos 5 minutinhos da nossa live. Vou ler um comentário aqui do Marcelo Fernandes de Azevedo e fazer também uma pergunta, se possível, para os dois responderem num tempinho um pouquinho mais curto para a gente entrar nas considerações finais e finalizar a nossa live. Lembrando que a live vai ficar disponível no Instagram do Ecoserrano, também eu vou colocar no YouTube do Ecoserrano para vocês, quem perdeu, quem chegou durante ou quem chegou no finalzinho, poder assistir na íntegra. Fazer só uma pequena correção, quando o Davi Rangel, jornalista, entrou aqui, eu falei Davi da Show está presente, na verdade, Davi Rangel, Davi da Show é o nome do programa dele. Então, feita a correção, eu vou ler aqui o
o comentário do Marcelo. O Marcelo Fernandes de Azevedo diz o seguinte: que eu fico admirado que a nossa cidade não veja um trabalho social onde não tem um colégio no Terra Nova, não tem um posto de saúde no Terra Nova. E aí, lendo esse comentário, eu faço uma pergunta para os dois nesse sentido, né? O Terra Nova foi um bairro realmente não planejado, ou planejado às pressas devido à tragédia de 2011, e realmente há muita queixa justamente com relação à saúde, a uma creche por perto, um transporte público mais adequado. Há algum projeto, Zezinho, na Câmara tramitando, ou alguma sinalização do prefeito Johnny Maicon com relação a um trabalho social mais presente no Terra Nova? Primeiro, vamos deixar bem claro que não houve planejamento nenhum na construção daquele conjunto habitacional lá do Terra Nova. Aquilo que não deu certo lá na Baixada Fluminense, né, em várias partes do Rio de Janeiro, né, implantaram aqui para atender interesses da Odebrecht na época, que era uma das empresas que patrocinava, né, tanto o governador Sérgio Cabral quanto o Pezão. Então, o interesse dela era fazer aquilo daquela forma que foi ali. Na verdade, o que fez com aquelas pessoas? Eles foram depositadas, foram jogadas lá naquela situação, né? Não se levou em conta a qualidade de vida, as suas raízes de bairro, a sua história de vida dentro do bairro, porque dava para fazer vários empreendimentos nos bairros e disseram que não, tinha que ser lá, porque a empresa queria ganhar muito dinheiro lá naquele espaço, né? Então, hoje a gente colhe, né, o fruto, né, do sofrimento daquela sociedade. E aí, hoje, né, resolver aquela situação não é fácil. O prefeito Johnny nos comunicou que ele apresentou um projeto que está com grandes possibilidades de acontecer, de fazer um grande complexo ali para poder atender na questão de esportes, na questão de assistência social, na questão de saúde e na questão da educação. Tá? Ele disse que já apresentou esse projeto, parece que esse projeto já foi aprovado, né? E aí está numa possibilidade de acontecer. Lógico, é uma fala dele, né? Eu não tive acesso diretamente a esse projeto, mas como eu confio, como eu acredito no prefeito Johnny Maicon, como eu acredito no seu governo, no seu grupo que ele escolheu para trabalhar, eu não acredito que ele seria irresponsável, leviano, né, de dar publicidade a uma questão dessa que não tem a possibilidade de acontecer. Então, o que a gente tem que torcer é que ele saia do papel, que ele realmente venha acontecer para corrigir as irresponsabilidades, as injustiças daqueles que fizeram todo aquele complexo lá sem nenhum planejamento, sem sensibilidade, né? Assim, sem levar em consideração, né, que ali mora gente. Eu já disse que para quem está na vida pública, ele precisa gostar de gente. Se gosta de gente, não faria a coisa da maneira que foi feita. Perfeito. A gente está aqui nos últimos 2 minutinhos. Cláudio, pegando carona nessa pergunta, havia algum projeto, não só para o Terra Nova específico, mas para as áreas em que há carência de projetos sociais e de políticas públicas aqui em Nova Friburgo, no seu plano de governo, na sua candidatura para 2020, o que você pensava para esses locais? Sim, havia. Não à toa eu fiz o projeto de regularização fundiária, que é fundamental. O município tem o direito de preempção. O que é preempção? A preferência para adquirir terras e trabalhar projetos de construção de habitação popular. Eu, particularmente, defendo uma proposta de conjuntos menores, residenciais menores. Mas a gente também precisa olhar o contexto, né? Naquela ocasião, 2011, a cidade de Baixo de Lama, um jogo de corrupção escandaloso com a população, mais de 500 mortos em Friburgo, centenas de pessoas sem casa para morar, e o governo federal aplicou recursos aqui a fundo perdido, 10 milhões de reais a fundo perdido, que foram depois obrigados a devolver porque havia tanta malversação dos recursos, e a construção foi uma questão emergencial. Agora, cabe ao município entrar com os equipamentos, né? Se você vai deixar as pessoas na rua? Não, construiu aquele conjunto residencial, que não é o modelo que eu defendo. A prefeitura já devia ter feito ao longo do tempo creche, escola, unidade de saúde, equipamento esportivo. Há uma irresponsabilidade do município também com relação a isso. E pior, o próprio governo do Estado
gastou aqui em Friburgo, montando um hospital de campanha, 60 milhões de reais. Imagina que são 60 milhões de reais distribuídos no município para construção de creche, escola, unidade de saúde, pavimentação de rua. Esse dinheiro foi entregue por uma empresa que construiu um hospital de campanha que não atendeu nenhum paciente em Friburgo no período de pandemia. Então, o que tem por trás disso é muito desvio, muita falta de responsabilidade, falta de compromisso desses governos que estão alinhados. É a direita e a extrema-direita alinhadíssima aí num projeto de sangria dos recursos do Estado e um olhar caolho para o interesse social, o interesse público e as pessoas que tanto precisam, lamentavelmente. Perfeito. Eu gostaria de encerrar essa live e pedir para que vocês pudessem fazer alguma consideração final a respeito para a gente encerrar com chave de ouro. Eu vou pedir para o Zezinho começar e depois para o Cláudio terminar. Agradecer a participação do público. Infelizmente não deu para ler todas as perguntas, foram muitas as perguntas, muitos os comentários aqui. Peço perdão porque realmente o nosso tempo é curto, mas para finalizar, Zezinho, suas considerações finais e depois o Cláudio, por favor. Guilherme, agradecer a todas as pessoas, né, que se propuseram a pegar um tempo precioso, né, da sua vida aí na sua residência, no seu trabalho, na rua, para nos prestigiar. É uma honra muito grande. Agradeço muito a oportunidade e o privilégio de estar aqui dentro do seu programa, né. Agradeço também aqui a minha participação com o Cláudio Damião, é sempre um grande exemplo. E eu procurei ser o mais verdadeiro e autêntico, né, dentro aqui das minhas colocações. Eu me posicionei aqui da mesma forma que eu me posiciono dentro da Câmara, fora da Câmara, na minha residência, com os amigos. Né, a minha autenticidade eu não abro mão. As pessoas comigo sabem com quem está lidando. Então, agradeço, desejo uma ótima noite, né, a todos, né, e que nós tenhamos uma cidade, né, com mais coisas boas acontecendo, que a gente supere essas dificuldades que estamos vivenciando. Perfeito. Obrigado, Zezinho. Cláudio? Agradecer a você essa oportunidade, parabenizá-lo pela iniciativa, agradecer ao Zezinho pela também oportunidade de travar esse debate aqui, embora não seja um debate direto, mas a gente coloca as ideias, as propostas, as iniciativas, cada um dentro da sua linha de pensamento, né? Eu tenho uma visão socialista, de uma sociedade justa, igualitária, respeitosa com o próximo, que distribui a riqueza das pessoas que constroem o Estado, a nação, o município. É uma visão humana, né? A gente atua dentro de uma outra lógica, dentro de uma outra perspectiva. E não haveria necessidade de injustiça social, de gente morando em Pirambeira, de 254 áreas de risco sendo habitadas ainda em Friburgo. Quer dizer, falta vontade política em muitas coisas, porque o Estado tem dinheiro, não é falta de recurso no Estado. E falta iniciativa do município de planejamento. Eu acho que a gente também tem uma responsabilidade no município quanto a essa questão da periferia do município, no sentido de proteger essa população que é tão esquecida e tão abandonada. Ela é lembrada na eleição, os candidatos correm, todos vão, né, nas periferias, mas no resultado das políticas públicas, essas pessoas acabam ficando esquecidas. A cidade tem dono. Normalmente, o dono da cidade são as pessoas que estão aqui em cima na pirâmide social. E a gente precisa inverter esse jogo. E só inverte esse jogo compreendendo o jogo político, as relações sociais, a visão política e ideológica de cada um. Então, eu agradeço a todos que estão participando conosco, que deixaram perguntas, e que a gente possa futuramente se encontrar novamente para alongar essa discussão e buscar os caminhos necessários para o desenvolvimento do município. Perfeito, Cláudio, obrigado. Zezinho e Cláudio, tem bastante pergunta aqui na nossa caixa de perguntas, e quando eu disponibilizar a nossa live no Instagram, se vocês depois quiserem dar uma olhada para ver alguma pergunta que ficou para ser respondida, quiser entrar em contato aqui com o pessoal, mandar uma mensagem, né, diretamente pelo Instagram, vocês fiquem à vontade. Eu agradeço a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo para poder prestar atenção aqui na live. Realmente um debate muito franco, um debate rico. É muito importante a gente debater e entender um pouquinho da política e da cultura friburguense. Essa live ela vai ficar disponível daqui a pouquinho no Instagram, para quem chegou no meio da live, para quem chegou agora no finalzinho, e também vai estar disponível ao longo da semana no YouTube do Ecoserrano. Quem ainda não segue o Ecoserrano, faço aqui o convite para acompanhar o portal.
E quem quiser dar uma sugestão, quem quiser contribuir com o jornalismo do Ecoserrano, também fique à vontade. Vocês todos têm as portas abertas aqui para o site. Zezinho, meu muito obrigado, uma boa noite. Cláudio, meu muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos que ficaram assistindo até agora e até a próxima. Já adianto que um dos convidados para a semana que vem é o secretário do governo, Rodrigo Ascoli. O outro convidado a gente já vai definir ao longo da semana, mas ele disse que já deu ok. Rodrigo Ascoli já confirmou presença para a próxima semana, então fiquem ligados que o próximo debate é segunda-feira, no dia 24 de abril, às 19 horas, aqui no Instagram do Ecoserrano. Boa noite a todos. Abraço, Guilherme. Abraço, Zezinho. Boa noite. Um abraço aí a todos.